aqui agora ao nosso palquinho, nosso palco, que palquinho, nosso palco respeitável do TNT Lab, com vocês, Gabriel Guerrer. Barulho aí, faz favor. Alô? Alô? Boa tarde! Boa tarde! Muito bem, gente. Obrigado pela sua presença aqui. E eu vou estar, então, falando para vocês desse projeto, dessa pesquisa científica, que é o meu projeto de pós-doutorado na USP, onde eu investigo se a mente pode influenciar a matéria à distância. Eu vou contar, então, para vocês a trajetória de como que eu cheguei nessa pesquisa e como que ela está funcionando, como que ela está acontecendo. Muito bem, antes de começar a falar da pesquisa, deixa eu falar um pouco de mim. A minha formação vem, então, da área da física. Eu sou um físico. E quando eu estava estudando, fazendo minha graduação, eu descobri que estavam construindo esse acelerador de partículas na Suíça, o CERN, que é o maior acelerador de partículas do mundo. E eu entendi, então, que eu queria estar nesse projeto, que eu queria fazer parte disso, afinal de contas, é a máquina mais complexa já construída pelo homem e é onde se extrai vários novos conhecimentos do mundo. Então, eu me direcionei no meu mestrado e meu doutorado para estar nesse acelerador de partículas. Vocês podem ver nessa foto, inclusive, eu lá no túnel que fica a 100 metros de profundidade, uns 27 quilômetros de circunferência, estava lá. Essa foi a primeira etapa desse caminho, na qual eu tento entender o mundo, então, quebrando as coisas, a matéria, em pequenos pedaços e tentando entender o mundo, então, a partir desse lugar. Até o momento que eu começo a sentir que tem algo faltando, uma sensação muito intuitiva para mim, não consigo muito explicar racionalmente o que era isso, mas havia uma sensação de que tinha algo faltando nesse processo de entender o mundo só através desse ponto de vista. Então eu me lanço nessa aventura de sair por um tempo da academia, ver o que estava acontecendo fora. Eu caio de paraquedas no mercado financeiro, trabalho um ano lá e depois disso eu saio para fazer uma viagem de um ano para o Brasil. Esse processo que vocês já devem ter ouvido falar de um ano sabático, em que você sai para, de uma maneira bem solta, viajar e explorar o mundo e se conhecer também. E esse processo para mim foi bastante importante, de ver a coisa de fora, de sair um pouco, né, desse lugar em que a gente é treinado e ver as coisas de fora e através de experiências pessoais poder achar então esse outro tema, que é o tema que me fascina, que é a questão que eu quero falar, a questão da consciência. Então eu vou dividir essa jornada, esse processo aqui em duas partes. Em um é o entendimento do mundo pela matéria e depois a descoberta de que existe algo muito interessante a ser pesquisado também, que é a questão da consciência. Quando fala de consciência, é uma palavra que aparece muito, né? Consciência, mas do que eu estou falando quando eu falo de consciência? Vejam, consciência é a experiência mais direta que a gente está tendo do mundo. Todo mundo aqui sabe muito bem, em primeira mão, o que é consciência. Afinal de contas, todos nós estamos tendo uma experiência. Estamos assistindo um filme, estamos aqui sentindo coisas. E tem uma estética esse filme interno que cada um assiste. Tem um eu aqui dentro que saboreia diversas qualidades dessa experiência. Isso é consciência, isso é estar consciente das coisas. Agora, a grande questão do ponto de vista científico, é como a gente explica o processo da consciência. E aí tem possibilidades distintas. Na primeira forma de tentar entender e explicar esse fenômeno, a gente fala de um paradigma, então, materialista, no qual se entende que, por que a gente está tendo essa experiência? Por causa do nosso cérebro. São os nossos neurônios que se interconectam e disparam sinais elétricos e trocam elementos químicos. É esse processo muito complexo. Embora neurônios não tenham consciência de nada, são coisas que não estão sentindo nada, é pela complexidade do processo que em algum momento surge esse filme e alguém experimentando algo. Então vejam, dentro dessa visão, a consciência é um fenômeno recente no universo, porque demoraram bilhões de anos num processo evolutivo para surgir o cérebro
Imagina, estou falando desde a origem do universo, algo explode, as coisas passeiam por aí, formam o planeta Terra, surgem as primeiras células aqui que começam a se dividir, se multiplicar, processo de evolução, até lá, depois de muito tempo, surgiu um cérebro, e aí surgir, então, esse fenômeno, logo é muito recente. E também nessa visão é um fenômeno raro, porque desse universo todo que é gigante, onde que ele acontece? Dentro da cabeça dessas criaturas que passeiam em cima dessa bola. Claro que podem ter outras bolas por aí, outros planetas com criaturas conscientes também, mas vejam, é um fenômeno raro e recente se a gente olha pelo menos para o planeta Terra. Embora essa seja a visão consensual agora, a visão que a maior parte dos cientistas defende, a questão é qual é o mecanismo disso, o que realmente gera, como que realmente surge, como que coisas que têm física por trás, ou seja, só trocam cargas elétricas e coisas do gênero, como que esse processo totalmente às cegas gera algo que percebe algo. Esse é um grande mistério, ninguém entende, é um problema delegado para o futuro ou para a complexidade. Pois bem, existe uma outra possibilidade, fora então o paradigma materialista, que é uma visão diferente, que a gente chama de pós-materialista, na qual o cérebro é visto não como gerador da consciência, mas sim um receptor de consciência. E nesse momento, então, a gente passa a ver o cérebro não como gerador, mas essa analogia de uma TV, algo que recebe uma informação que está de fora. Sim, se eu quebro a TV, para de passar algo na TV, mas o hardware não é a única coisa, tem algo a mais que para a TV é invisível, que vem de fora, que é importante para esse sinal que é apresentado ali. Nesse paradigma, então, a consciência é um aspecto fundamental da realidade, tão fundamental quanto a própria matéria. E se entende como um fenômeno não local. Por quê? Porque de alguma forma está acontecendo fora desse espaço tridimensional e do tempo. Então, para a gente entrar nessa ideia, a gente precisa assumir algo bastante peculiar, que pode soar muito estranho, mas a gente precisa falar de algo invisível, de algo que está acontecendo por fora e que é tão fundamental quanto. E por que alguém adotaria essa ideia tão estranha sobre a consciência? Porque existem uma série de fenômenos, como por exemplo o psi, que eu vou falar daqui a pouco, ou para a gente entender o xamanismo, a fenomenologia de experiências psicodélicas, a gente precisa de uma visão que seja mais abrangente, que dê conta para falar da profundidade de tudo isso. Então a motivação de partir para essa forma de interpretação tem a ver com certos fenômenos, certas anomalias que estão aí, mas que demandam explicações teóricas, e parece que esse paradigma ele é mais completo e interessante para dar conta de falar de tudo isso. O que é psi? Psi são fenômenos considerados anômalos, no sentido de que não se sabe se são verdade ou não ainda do ponto de vista científico, sendo que um deles, por exemplo, é a telepatia. E eu uso uma imagem aqui de um filme, por quê? Porque o cinema adora, está super em alta, séries, todo o nosso inconsciente coletivo pipoca através do cinema. E vocês veem aqui, por exemplo, o professor X do X-Men. Telepatia, estamos então falando do quê? De uma capacidade de obter informação por meios não locais. Se é que isso existe, tem que acontecer por um lugar que é desconhecido da física atualmente. E também temos um outro fenômeno psi, que se chama psicocinese. Psicocinese seria então essa capacidade de alguém, com a sua intenção, poder, com a sua mente, poder afetar o mundo material. Também trago uma imagem aqui das grandes telas do Stranger Things, vocês devem lembrar da Eleven, e ela tinha assim todas essas capacidades. Então, quando a gente fala de psicocinese, a gente está falando da capacidade de manipular essas informações por meios não locais. E claro que a gente olha para isso aqui e fala, nossa, tudo isso é muito interessante, mas é ficção científica, não é? A gente gosta muito, se interessa muito por esses temas, mas todo mundo sabe que isso não existe, que na verdade não passam de temas de ficção científica. Pois vejam, nos últimos 30 anos esses temas têm sido explorados em laboratório de forma científica e existem resultados muito, muito, muito interessantes que apontam, na verdade, na direção da existência desses fenômenos. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês é uma maneira de se investigar a existência do fenômeno da psicocinese.
Para isso, eu abro um parênteses aqui para falar de um experimento tradicional da física quântica, que é bem conhecido, o famoso experimento da fenda dupla. No experimento da fenda dupla, os ingredientes são: eu tenho uma fonte de luz, um laser, apertei a tecla mágica, eu tenho agora uma fenda dupla. O que é fenda dupla? É uma placa de metal com duas aberturas muito pequenininhas, uma próxima da outra, e atrás disso eu tenho uma câmera que vai captar então o padrão da luz ao depois passar por essa fenda dupla. E o que essa câmera vê depois que a luz passa pelas duas aberturas? Vê algo que tem mais ou menos essa forma, que são faixas, bandas de um lugar onde chega a luz, seguido por um lugar onde não chega a luz, chega, não chega, chega, não chega, esses altos e baixos. Isso é o que a gente chama de um padrão de interferência. Vejam, esse padrão de interferência gerado por esse experimento é muito bem conhecido dos físicos, embora isso leve a um entendimento, uma interpretação de que tem algo muito interessante aqui acontecendo, que a luz, os fótons passam pelas duas aberturas ao mesmo tempo. Uau, isso é incrível! Isso ainda assim é bem aceito, é um consenso, não tem nada de muito novo em relação a esse experimento. Vendo ele aqui de um outro ângulo, o que eu tenho? Então eu vejo ele de cima agora, e a luz sai e passa pelas duas aberturas e chega no plano da câmera, e a gente vê então aquele padrão de interferência. O que a gente também sabe desse experimento é que se eu bloqueio uma das aberturas, o padrão que eu estou vendo ali, ele se transforma completamente, e no lugar de um padrão de interferência eu tenho algo com essa cara. Logo, apenas olhando o padrão que chega, eu consigo saber se algo foi bloqueado no meio do caminho ou não. A grande novidade, e aí entra agora esse pesquisador, que é o Dean Radin. Ele é o chefe cientista do Instituto de Ciências Noéticas, é um instituto independente de pesquisa nos Estados Unidos que investiga essa temática psi. O Dean Radin apresentou uma novidade nesse experimento em 2012, quando ele vai investigar então a micropsicocinese num experimento desse tipo. Por que micropsicocinese? Psicocinese seria essa habilidade de então afetar objetos macroscópicos, coisas como esse objeto aqui, por exemplo. A micropsicocinese investiga se a nossa mente, se a nossa intenção poderia afetar o mundo quântico, coisas muito pequenas. Sim, isso pode afetar as coisas grandes, deve poder afetar as coisas pequenas, deve ser mais fácil, mais sensível afetar elas. Então a ideia é fazer esses experimentos de intenção em um experimento de física quântica. Então a novidade agora vai ser que vão ter participantes nessa sala, e os participantes vão tentar, com a sua atenção e a sua intenção, afetar o experimento. E a questão é se eles vão conseguir fazer isso. Então a forma para fazer isso no laboratório é que a pessoa senta lá na sala e se divide esses 30 minutos que ela vai estar sentada ali em 40 sessões, sendo uma sessão então de atenção. Nesse momento a pessoa tem a atenção e a intenção de modificar o experimento, seguido por um relaxamento, onde ela não faz nada. De novo, atenção, e isso fica alternando entre atenção e relaxamento, 30 segundos de cada. E no final, depois disso, eu vou pegar todas as fotos de atenção e comparar com as fotos de relaxamento. E aí eu vou ver se existem diferenças estatísticas entre essas duas amostras, para tentar entender se o momento que as pessoas queriam que aquilo mudasse, se aquilo realmente muda. Muito bem, o que eu vou fazer então é mostrar para vocês os resultados do Dean Radin, desse cientista norte-americano que fez essa pesquisa lá nos Estados Unidos. E o que o Dean Radin mostra então num artigo de 2012 é que para 6 experimentos que ele fez no total de 250 sessões dessas de 30 minutos, o resultado que ele vê estatístico é Z, é menos 4,36. Oh meu Deus, o que isso quer dizer? Quer dizer que há uma diferença estatística entre as duas amostras. Que a diferença medida entre as duas é 4 vezes maior do que o erro da própria medida. Logo, isso dá uma segurança estatística no sentido de que essa diferença é significativa, não é apenas uma flutuação entre essas duas amostras. E a forma estatística de a gente falar desse resultado é dizer qual a probabilidade de obter isso por chance, por acaso, caso o fenômeno não existisse. E a gente vê então que eu precisaria fazer 200 mil
experimentos desses de 250 sessões, para que em um deles eu tivesse Z-4 por acaso, por flutuação estatística, se o negócio não existe. O que isso está falando para a gente, estatisticamente, é que a hipótese nula de que não há um tipo de interação não é um bom critério aqui nesse experimento. Claro que alguém poderia falar, mas, bom, quem diz que se não tiver ninguém lá não acontece a mesma coisa? Pois muito bem, então se repete o experimento sem pessoas presentes na sala para ver qual é a diferença que é medida agora entre as duas amostras, e quando se faz isso, o resultado agora é 0,43. Ou seja, quando não tem ninguém, eu não vejo diferença estatística relevante nas duas amostras, e quando tem alguém ali dentro querendo e intencionando algo, eu vejo diferença estatística. Então o Dean Radin publicou um total de 5 artigos nessa temática e, resumindo aqui o que ele descobre, ele diz que os resultados dele correlacionam com experiência em meditação. Quanto mais experiência em meditação, mais a pessoa consegue fazer esse efeito. Absorção, então pessoas que têm essa característica psicológica de se dissolver numa tarefa, de esquecer o que está ao redor e focar totalmente na tarefa, também conseguem fazer isso melhor. Ele mostrou com esses EEGs, esse aparelho que mede as ondas elétricas do cérebro, que as ondas, os marcadores, a frequência de atenção correlaciona com o efeito, ou seja, quando as pessoas realmente estão prestando atenção em algo, é que o fenômeno acontece. E o que ele mostra também de uma maneira bastante impressionante, ele faz o mesmo experimento pela internet. As pessoas então fazendo esse processo, recebendo uma informação à distância. E ele mostra que o resultado também, a grandeza do efeito também não depende da distância. Se a pessoa está do lado do experimento, se ela está do outro lado do mundo, o tamanho do efeito, na média, é o mesmo. E isso para a física é bastante novo, porque as formas de interação que a gente conhece diminuem com a distância ao quadrado. Quanto mais longe, mais fraca a força. O fato é que isso aqui, se isso aqui for verdadeiro mesmo, a gente está de frente para uma anomalia, algo que é um resultado que fala de algo que a gente não entendeu ainda, mas que é verdade, porque é o que a natureza está revelando. E a ciência, a história da ciência fala para a gente que as anomalias são momentos muito, 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 muito incríveis, que é quando um novo conhecimento pode ser que surja, se isso se confirma ser real mesmo. Eu, no lugar de cientista, eu olho para isso e eu falo, uau, essa é a pergunta, a questão mais interessante que eu já encontrei, é o que eu quero perseguir, é o processo, é a pesquisa que eu quero fazer. Então, diante desses resultados, eu me coloco nesse lugar de falar, se ele conseguiu ter isso, na ciência a gente precisa replicar os resultados, precisa que outra pessoa, fazendo a mesma experiência, tenha resultados semelhantes. Então eu me lancei nesse projeto de replicar a pesquisa do Dean Radin. Isso acontece então como um pós-doutorado na Universidade de São Paulo, que teve início em julho de 2015, esse pós-doutorado. Eu sou pós-doc então no Instituto de Psicologia. Existe um grupo na USP coordenado pelo Wellington Zangari. O grupo chama Interpsi, que é um grupo de psicologia anomalística, onde se estuda as experiências anômalas relacionadas a esses fenômenos que eu estou falando. Então, esse projeto foi aceito lá. Ele acontece fisicamente num laboratório multiusuário do Instituto de Física. E, então, falando um pouquinho do cronograma, começou em 2015, quando foi então, o processo de escrever o projeto. É um projeto que foi financiado por crowdfunding, eu já vou falar mais sobre isso. E, então, em 2016 foi o ano de desenvolver o hardware, de desenvolver o software. Foi o momento que eu fiz alguns testes iniciais, estive no Instituto de Ciências Noéticas fazendo um estágio também, estive em contato com o Dean Radin, foi bastante importante, onde aprendi sobre melhorias no experimento e coisas do gênero. E no final de 2016 eu comecei então a coleta de dados, sendo que vai até pelo menos a metade desse ano, e para esse ano então está prevista o final da coleta de dados, a análise e também a publicação desses resultados.
Falando então sobre o financiamento, esse projeto, quando ele foi aceito pelo Instituto de Psicologia da USP, foi enviado também um pedido de bolsa a uma instituição de fomento pública. E por 2 vezes o projeto voltou com o argumento de que, do parecerista, de que eu não tinha publicações na área. Sendo que é uma área, na verdade, que não existe ainda, né? Então parece que existe uma certa dificuldade de inovação da maneira como as coisas estão. Me deparando com essa dificuldade, eu levei então essa pergunta ao público. Eu falei, pessoal, eu quero estudar isso, eu tenho essa temática me interessa. Vejam, existem esses resultados interessantíssimos desse pesquisador norte-americano. O que vocês acham? Eu devo pesquisar isso? E passei o chapéu virtual, então fiz essa vaquinha online, o crowdfunding. E felizmente o crowdfunding foi um sucesso, que arrecadou então 116% do valor que foi pedido no final do ano, então, de 2015, ali, final de ano, crise, essas coisas todas. Mesmo assim, 412 pessoas me ajudaram financeiramente, falaram, Gabriel, vai, faz essa pesquisa, nos interessa, isso é relevante. E, então, é muito importante também para essa pesquisa os participantes, as pessoas que vão lá, sentam e tentam, então, realizar essa tarefa. E eu estou convocando certos grupos para participar desse experimento, entre eles meditadores experientes, médiums, terapeutas holísticos, né, o pessoal das artes marciais, artistas, pessoal psiconauta que faz uso então ritualístico aí de substâncias enteógenas, e pessoas que estão altamente interessadas e também motivadas a participar dessa pesquisa. Se vocês conhecem alguma dessas pessoas, aí um faixa preta nisso aí, por favor, me escreva, me mande um e-mail sugerindo essa pessoa a participar do experimento. Meu e-mail é gabrielguerrer@gmail.com. Muito bem, finalizando. Sim, deixa eu só mostrar então para vocês o hardware aqui do experimento. Essa é uma mesa que tem controle de vibração de ruídos, é uma mesa ótica. E do lado direito ali a gente tem a câmera com a fenda dupla e do lado esquerdo a gente tem a fonte do laser. Sendo que existe uma plaquinha metálica na frente que está vermelha, é onde o laser bate então na fenda dupla, não é possível ver a olho nu. Tem uma peça plástica que foi imprimida numa impressora 3D, que dá uma certa distância então da fenda dupla até a câmera, que é aquele quadradinho preto que está ali na frente. Em cima tem um dissipador metal que dissipa o calor da câmera. E do lado então esquerdo a gente tem esse laser, que na verdade aquela caixinha é um isopor que tem para proteger termicamente esse laser lá dentro. Que esse laser é um laser diodo. Ali da frente daquele metal tem um laser diodo, que é o mesmo tipo de laser que tem dentro de drive de CD-ROM. Muito bem, esse é o equipamento. As pessoas ficam então sentadas nesse sofá. Tudo está acontecendo dentro daquela gaiola, o experimento dentro da gaiola. As pessoas sentam nesse sofá e ficam vendo essa lâmpada, que é onde há informação de feedback em tempo real do quanto de modificação está acontecendo. Então a pessoa tem um feedback e a missão dela é intencionar que essa lâmpada brilhe o mais forte possível, logo que as modificações do experimento sejam as mais intensas. Finalmente, para fechar, meu último slide aqui, alguém poderia olhar para isso e falar, tudo bem, é interessante, mas é proibido do ponto de vista científico, porque as teorias vigentes não permitem esse fenômeno. Isso é errado. Se a gente fala da física clássica, sim, a física clássica proíbe esses fenômenos, mas quando a gente fala de física quântica, ela está aí para não explicar e dizer automaticamente que esse tipo de coisa é possível, mas sim, a física quântica não proíbe esse tipo de coisa acontecer. Afinal de contas, existem fenômenos muito interessantes que aparecem na própria física quântica, como emaranhamento quântico, que eu não vou ter tempo de falar aqui, e também essa questão da observação, que há uma indicação de que a consciência pode ser algo, um processo importante nos processos físicos também. Há todo esse debate em cima das interpretações da física quântica, e quem quiser saber mais sobre isso, eu ofereço um curso que chama Física Quântica Imaginando o Invisível, que por 3 dias a gente mergulha nessas questões também. É só procurar no Facebook, existe uma página com esse nome. Pois muito bem, meus caros, era isso que eu queria falar. Queria compartilhar desse processo, então, dessa trajetória pessoal e dessa pesquisa que está acontecendo. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada, Gabriel. Agora a gente vai abrir brevemente, tem uns 5 minutos aí, se alguém quiser fazer pergunta para o Gabriel. Tem uma pergunta aqui já. Boa tarde, Gabriel. Eu não entendi muito bem a relação entre essa fenda dupla até chegar no ponto que a pessoa, pensando em alguma coisa, consegue movimentar aquilo que ele quer movimentar. Legal. A fenda dupla ele é um experimento, então, tradicional da física quântica, onde a gente emite luz, passa por essa fenda dupla, chega na câmera e faz um padrão de interferência. O que está acontecendo aí é um processo físico em que os fótons... São eles, os fótons. Falando em interferência aqui da mente, né, das coisas... Bom, os fótons, então, são essas partículas de luz, partículas ondas, é um negócio mais estranho, na verdade, mas, enfim, que compõem a luz. A luz, a gente sabe que ela é feita, então, de bloquinhos fundamentais que a gente chama de fótons. O que se investiga nesse experimento é se a atenção e a intenção das pessoas pode, de alguma forma, interferir com os fótons. E se isso acontecer, a gente sabe que na física quântica, se algo é perturbado por uma medição, por uma medida, essa coisa passa a funcionar de um jeito diferente. Ou seja, naquela foto que eu tiro, eu consigo medir se ela está sofrendo pequenas alterações que seriam consequência dos fótons estarem sendo perturbados de alguma maneira inesperada pela atenção das pessoas. É um efeito muito pequenininho, mas que esse equipamento tem a sensibilidade suficiente para detectar isso. Então, quando eu comparo as fotos da atenção com a do relaxamento, eu consigo ver se há essa diferença que poderia ser causada por esse processo. É uma pergunta que está sendo colocada, eu não sei a resposta, mas está sendo investigada de uma maneira experimental, desse jeito. A próxima é uma mulher, tá? Só para ter 2 homens e uma mulher, já que hoje é o dia das mulheres empreendedoras. A minha é rapidinha. Já tem resultado parcial, já? Se eu já tenho? É. Não, resultado meu, eu estou em processo de análise dos resultados, então ainda não tenho o resultado. Você ainda não tem nada. Mas até a metade desse ano vai ter o resultado. Beleza. Mais uma pergunta? Como você exclui que outra coisa que não seja a atenção possa estar interferindo no experimento? Legal, ótimo. A gente quer, então, nesse experimento, garantir que se há um efeito, que ele não possa ser explicado por fontes usuais de troca de informação. Então, o que eu faço? Em relação à temperatura, eu monitoro a temperatura do experimento. Então, para dizer se no momento em que algo acontece, a temperatura não estava diferente dos outros momentos. Eu monitoro o campo magnético também no experimento. Então, consigo também ver qual é a influência do campo magnético. E, do ponto de vista de ondas eletromagnéticas, o experimento ele acontece dentro de uma gaiola de Faraday, que é uma gaiola então, que blinda o que está ali dentro, atenua bastante em relação a essas ondas eletromagnéticas. Então, em relação a essas fontes mais usuais, eu estou ou monitorando ou blindando o experimento. Então, isso dá um entendimento de que o que acontecer ali, se acontecer, tem que ser por uma outra fonte. E mais interessante do que isso, se a gente olhar para os resultados do Dean Radin, ele fez o experimento à distância, pela internet. Então, onde esse tipo de efeito não poderia acontecer. E ele mostra que mesmo quando faz pela internet, o fato dessa informação sair do experimento e chegar à atenção de alguém, isso é tudo o que precisa. Então, talvez seria uma próxima etapa fazer também isso à distância para reforçar isso aí também. Quer fazer considerações finais para a gente fechar? Bom, as considerações são, então, é uma pesquisa que está em curso, a coleta de dados está acontecendo. Eu não sei ainda o que vai acontecer, vai depender ainda de umas 60 pessoas que vão passar lá pelo laboratório, se tiverem indicações de participantes. E no mais é isso, agradeço a sua atenção. Obrigado. Barulho para Gabriel. Muito obrigada pela sua presença.